Antigamente, dar uma volta ao mundo de carro era bem mais complicado, né? Hoje em dia a gente tem vários aplicativos que nos ajudam a tornar essa viagem muito mais fácil. Bem-vindo ao canal Traveleiros, eu sou a Laís. Eu sou o Renan e nós estamos dando uma volta ao mundo de motorhome. Esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos sobre o nosso planejamento e curiosidades da viagem. Hoje a gente vai falar sobre algo que facilita muito a vida dos viajantes na estrada, que são os aplicativos. Quais aplicativos que a gente usa aqui para facilidades do dia a dia, em que eles ajudam a gente e como você pode também ser beneficiado, tanto numa viagem de volta ao mundo ou como uma road trip qualquer. Vamos começar falando dos aplicativos de transporte, afinal estamos numa volta ao mundo de carro e aí é o que a gente mais utiliza são esse tipo de aplicativos. A gente não precisa, né, ficar carregando aqueles mapas gigantes, guias, enfim, coisas de papel, é tudo na parte da tecnologia. E o que a gente mais utiliza deles é o Google Maps. A gente já utilizava ele antes mesmo de vir morar no motorhome, nas nossas viagens, ou mesmo no trânsito em São Paulo. A gente acha a interface dele muito mais clara do que o que a maioria usa, que é o Waze. Então a gente prefere, ele mostra a pista que você tem que ficar quando você vai fazer alguma conversão. Então quando a gente está dirigindo em lugares que a gente não conhece, ele ajuda muito a gente nesse quesito. Outra coisa que ele tem também, que a gente gosta bastante, é que a gente consegue baixar os mapas offline. Então quando a gente vai visitar uma região ou vai fazer um trajeto que a gente sabe que vai ficar sem internet, ou mesmo por segurança, a gente prefere já baixar tudo. Então a gente baixa a região, baixa a rota, enfim, fica tranquilo que mesmo que a gente não tiver internet, essa rota vai estar gravada e a gente vai conseguir chegar nos lugares. Outra coisa que é legal do Google Maps é que ele permite também que você coloque qual o tipo de trajeto que você quer fazer. Por exemplo, uma coisa que a gente usa bastante é evitar pedágios. Dessa forma a gente consegue economizar. Mas sempre esse recurso a gente recomenda usar com muita cautela. Por quê? Às vezes você vai evitar pedágios, mas a rota que ele vai te sugerir é tão mais longa que você vai gastar muito mais de combustível, então não vai compensar. Ou mesmo às vezes ele te manda para alguns lugares que você não vai conseguir passar. Já aconteceu com a gente, da gente pegar uma rota evitando pedágio e no fim a gente andou por uma estradinha de terra e chegou num portão e só podia passar ali para evitar pedágio quem tinha a placa daquela cidade, ou seja, a gente teve que voltar tudo e pagar o pedágio. Então assim, essa função já ajudou muito a gente já economizou bastante, mas a gente sempre recomenda dar uma olhadinha e usar com cautela, mas pode ser uma boa. Mas a gente tem o Waze baixado no nosso celular, né? Muita gente acaba usando ele em vez do Google Maps e a gente usa ele para uma única função, que é utilizar ele para ver os preços de combustível dos postos próximos. Então a gente abre o Waze, dá uma olhada nos postos da região, qual tipo de posto, né? Ele vai dizer qual que é a marca, se é bandeira branca ou se é de marca conhecida, qual o valor que tá. A gente colocou o nosso Waze para diesel, porque é o que a gente utiliza no nosso carro hoje, né? A nossa van, ela é movida a diesel. E aí, através dele, a gente consegue chegar até o posto mais próximo. Mas é só para isso que a gente usa o Waze. Toda a questão de locomoção a gente usa o Google Maps. Tem um outro aplicativo de transporte também que muitos viajantes falaram pra gente, nós ainda não utilizamos, a gente baixou, mas ainda não foi preciso usar, que é o Maps.me, que também, assim como o Google Maps, você consegue baixar e deixar ele offline, o que é ótimo. Acho que quando você tá na estrada, gente, principalmente nós que dependemos desses aplicativos para chegar em algum lugar, ele ter a opção offline é essencial. E aí uma dica aqui para quem quiser planejar e economizar também nesse trajeto é utilizar o Mapeia, que não é um aplicativo, é um site mesmo, mas que a gente usa muito quando a gente vai planejar uma viagem ou uma rota maior, que ele vai te dizer o custo que você vai ter, tanto de combustível como de pedágio. Então você sabe exatamente quanto que aquela viagem vai te custar. Você coloca lá quanto o seu carro faz por litro, quanto que você pagou no combustível, e aí ele vai te dar a rota já te falando dos pedágios, o que é ótimo para planejar, principalmente aqui na região sul e sudeste do Brasil, que tem bastante pedágio. Então a gente consegue ter essa organização melhor, que vai fazer a viagem, financeiramente falando, ficar muito mais inteligente. Além desses, outro tipo de aplicativo que a gente precisa utilizar para ajudar aqui na nossa vida na estrada são aplicativos que vão nos dizer lugares seguros para passar a noite. O principal que a gente mais usa, que acho que a maioria dos viajantes usam, é o iOverlander. Esse aplicativo ele é um aplicativo internacional, então você consegue ver e falar também quais lugares que são seguros para dormir, seja camping, wild camping ou camping informal, por exemplo, posto de combustível, que não chega a ser um wild camping, mas também não é uma estrutura de um camping convencional. Então nesse aplicativo você consegue ver tudo isso por relatos das próprias pessoas que vivem essas experiências, ou seja, ele é colaborativo. Então a gente mesmo, passando por um local, a gente consegue falar, ó, esse ponto aqui é
seguro para dormir e a gente consegue deixar um relato. Muitos dos relatos desse aplicativo são em inglês, porque como a gente falou, ele é internacional. Tem tanto aqui no Brasil como fora do país também, mas é muito fácil de entender e aí você já consegue saber se é seguro ou não ficar naquele ponto. Engraçado que durante a viagem a gente já foi seguindo um ponto do iOverlander e aí no ponto exato, na hora que a gente chegou, tinha mais 2 motorhomes lá. Ou seja, esse aplicativo acaba fazendo com que a gente encontre outros viajantes na estrada. Não foi nem uma nem 2 vezes. Acho que várias vezes a gente vai seguindo o iOverlander e vai encontrando os viajantes no caminho, o que pra gente que não fica muito em camping é ótimo, porque é uma forma de a gente encontrar quem tá vivendo essa mesma vida que a gente. Eu falei que o iOverlander ele é um aplicativo internacional, mas a gente já vê alguns parecidos, não exatamente iguais, mas parecidos aqui no Brasil, que muita gente tem usado também. O Macamp, que ele é um aplicativo do portal Macamp, onde fala muito sobre campismo e sobre dicas de camping, e nele você consegue ver vários campings, tanto para você ficar com o seu motorhome, como também se você tiver aí de barraca só, quiser passar uma noite num camping comum. E um outro aplicativo desenvolvido por viajantes também é o Camped, que muita gente tá falando bem dele, é nacional também, a galera do Convite que desenvolveu, e a gente ainda não utilizou nem ele, nem o Macamp, mas eles estão baixados no nosso celular para quando a gente não quiser seguir uma dica do iOverlander, ou quando a gente quiser buscar um camping estruturado, a gente tem esses daí também. E aí um outro aplicativo que a gente pode mencionar aqui também é o Drivo. A gente começou a usar ele recentemente, mas estamos gostando bastante. Lá você faz todo o cadastro do seu abastecimento, coloca qual a quilometragem que tava, quanto você pagou no litro, qual que é o tipo de combustível que o seu carro tem, e ele vai fazer a conta de consumo. Então ele que vai dizer qual que é o consumo por litro e vai mostrar um relatório do seu carro. É legal que você vai marcando por onde você foi abastecendo e vai tendo uma noção aí de preço, né, de combustível. Então você fica com um histórico, sem falar que a gente sempre quer saber qual é o consumo que tá fazendo o carro, porque o custo de combustível é um dos maiores durante a viagem. E pra gente que tá na estrada, acho que internet é algo sempre muito importante. A gente até comentou sobre isso no último vídeo dessa série. Quem não assistiu, corre lá pra ver. Mas um aplicativo que tem ajudado muito a gente na estrada é o InstaBridge. Também é um aplicativo colaborativo. Eu acho que todo mundo que tá na estrada, ou mesmo todo mundo no mundo, anda se ajudando muito. Esses aplicativos em que você mesmo vai lá e coloca as informações, acaba sendo aplicativos muito úteis. E esse aplicativo, ele ajuda na questão do Wi-Fi. Então, muitos estabelecimentos que têm Wi-Fi, que não são públicos, ou seja, Wi-Fi com senha, e aí você vai lá num restaurante, e aí você come, pega a senha do Wi-Fi e coloca no aplicativo. Eu que tô passando com o meu motorhome, que cozinho aqui na minha casa, não preciso entrar no restaurante e já vou ter lá a senha. Claro que não funciona sempre, né? Às vezes acabam trocando a senha, mas a maioria das vezes acaba ajudando sim. A gente já usou muitas vezes, salvou a nossa pele aqui na viagem, e muitas vezes os vídeos que vocês viram aqui, ó, subiram graças ao InstaBridge. E é claro que a gente tá numa viagem de volta ao mundo de motorhome, mas como a gente sempre gosta de dizer, a viagem ela acontece lá fora, não é sempre que a gente vai estar aqui dentro do carro. E aí para essas ocasiões a gente volta a ser mochileiro raiz, e aí a gente usa o Couchsurfing, que é um aplicativo onde viajantes do mundo inteiro fazem um perfil e você consegue ficar hospedado na casa de outro viajante, ou também hospedar viajantes na sua casa sem custo nenhum, né, sem também luxos nenhum, como o nome diz, o aplicativo é Couchsurfing, ou seja, surfar no sofá. Então é para você ficar hospedado, dormindo no sofá, no chão, enfim, onde der, na casa de outros viajantes. A gente utiliza esse aplicativo não só quando a gente não tá com carro, mas a gente pretende também buscar, quando a gente estiver em outros lugares, pessoas pra gente conhecer, pra gente conversar, pra dar uma volta com gente local, ou também se a gente tiver a oportunidade, alguém tiver uma garagem grande, a gente precisar deixar o carro, esse aplicativo que a gente vai recorrer. Muita gente tem dúvida se o Couchsurfing é seguro ou não. A dica que a gente dá aqui é prestar bastante atenção nas avaliações, ver se a pessoa que você vai ficar, que você vai ir para casa dela, se ela tem boas recomendações, se ela tem avaliações na plataforma. Eu já passei por um Couchsurfing sozinha, sem o Renan, quando eu fui para Londres. Vou deixar o vídeo aqui quem ainda não viu. E foi super legal. Eu fiquei na casa de uma pessoa do Cazaquistão. Assim, foi uma troca de experiências incrível que muitas vezes, se você ficar hospedado no hotel pagando, você não tem. Então, é o melhor dos dois mundos. Você economiza e ainda conhece gente legal. E como essa volta ao mundo é para praticar esportes outdoor, a gente tem alguns aplicativos que nos ajudam nas nossas atividades também. Um dos principais, que eu acho que todo mundo conhece, é o Wikiloc. O Wikiloc é legal porque você consegue ver o histórico de várias trilhas. Quando você vai ir para algum lugar que você não conhece, você consegue ver o terreno, ver se tem muita subida ou não, quanto tempo demora para fazer, e seguir o mapa também para não se perder em trilhas onde você não consegue esse tipo de informação num Google Maps, por exemplo. Além dele, a gente usa o Sports Tracker,
principalmente quando a gente vai fazer travessias de stand-up paddle, a gente deixa o celular ligado e o Sports Tracker ele vai fazer todo o trajeto que a gente fez pra gente poder olhar depois, ver quanto tempo que a gente demorou, qual é o trajeto que a gente fez, se a gente acertou ou não, e aí melhorando cada vez mais a nossa prática nesse tipo de esporte. E tem um outro aplicativo que a gente anda usando ultimamente, que logo mais vocês vão ver aí na viagem, vou dar um spoiler, que a gente anda meio que não conseguindo chegar nos lugares que tem onda pra aprender a surfar. E aí um aplicativo e na verdade site que a gente descobriu é o Waves, que ele vai te dizer, né, onde que tá bom pra surfar, ele dá tábua de marés. A gente utiliza ele tanto quando a gente tá fazendo stand-up paddle, como também pra surf, ou seja, a gente usa pro surf, mas usa também quando a gente vai fazer stand-up pra ver como que tá a direção do vento, ver a tábua de maré e ver se o mar tá tranquilo pra praticar esportes. Além disso, já que eu tô falando de praia, um outro aplicativo que a gente usa é o Stamina, porque nós fizemos um curso de freediving, que é a apneia, né, mergulho livre, e aí a gente tá treinando nossa respiração, ou melhor, a falta de respiração, para quando a gente estiver viajando, fazendo vários mergulhos, a gente conseguir ficar mais tempo embaixo d'água sem perder a respiração, ou seja, fazer mais imagens legais para você e poder aproveitar também essa prática do mergulho livre. A gente usa ele todo dia de manhã. E para finalizar essa questão dos esportes, um aplicativo que a gente começou a utilizar recentemente é o Free Athletics. Por quê? A gente é muito ativo, nós gostamos de praticar exercícios, praticar esportes outdoor, mas às vezes está chovendo, às vezes a gente não quer fazer uma atividade, e sim fortalecer o nosso corpo para que quando a gente vá fazer uma atividade, a gente esteja cada vez mais forte, né? Fortão e tal. Então a gente está usando esse Free Athletics como uma academia móvel, né? A gente vai fazendo, ele cria uma série de exercícios e aí todo dia de manhã, todo dia não, acho que são 5 vezes por semana, a gente faz o que ele tá mandando no aplicativo. É muito legal também, tá ajudando a gente a manter um estilo de vida saudável na estrada. E bota aplicativo nisso, né? A gente adora a tecnologia, usar esses apps aí pra nos ajudar durante o dia a dia, tem muita coisa legal. E se você gostou desse vídeo, já curte aqui e comenta pra gente se você usa algum desses aplicativos ou se você tem outros pra indicar que a gente não mencionou aqui, porque a gente adora e se vocês mandarem a gente provavelmente vai baixar pra descobrir também. Até a próxima, Travaleiros!